Boa noite a todos novamente. Meu muito obrigado pela oportunidade de trabalho. Eu peço a permissão da espiritualidade da casa, do meu anjo da guarda, para fazer a explanação desta noite. Esses momentos são os momentos em que compartilhamos um determinado assunto, sempre voltado ao estudo, às obras espíritas, e que são esclarecimentos de um determinado assunto. Hoje, porém, escolhi o perdão. Já foi trabalhado muitas vezes esse assunto na casa. Eu mesmo já trabalhei esse assunto. Estou voltando a trabalhar com mais conteúdos. Sugiro a todos essa obra muito linda de Alberto Almeida, O Perdão como Caminho e o Caminho do Perdão. Maravilhoso! Foi daqui que eu tirei o conteúdo do assunto desta noite. Jesus inúmeras vezes falou sobre o perdão. Recentemente a Solange colocou também a passagem de Jesus sobre o perdão. O momento espírita nos trouxe sobre o perdão: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então, é um assunto que nós realmente precisamos trabalhar dentro de nós. E vem a pergunta: é fácil perdoar? Não. Não é fácil perdoar, mas é necessário nós perdoar. Trabalhar o perdão, e trabalhar o perdão da forma que Jesus nos ensinou, que Jesus nos solicitou. Então, para entrar no assunto específico da noite, vamos primeiro compreender o conceito de perdão. Perdoar vem do latim perdonare, que significa desculpar, absolver e evitar. Então, essa palavra, perdoar, nos traz esses três significados, muito importante. Desculpar as ofensas, por isso que é necessário que nós perdoamos quando somos ofendidos. Absolver, porque nada é eterno, nem o castigo. As leis do homem hoje, mesmo sendo muito falhas, quando a pessoa vai responder pelos seus atos, se ela tiver um bom comportamento, se ela fazer reflexões das suas atitudes, se ela se perdoar, ela também é perdoada. Ela é o quê? Absolvida. Então, nós precisamos realmente trabalhar. E perante Deus, perante a divindade, é como disse: quem de nós não precisamos de perdão? Então, como que eu não vou perdoar se eu necessito ser perdoada? O conceito do perdão, segundo o Espiritismo, é idêntico ao do Evangelho. Oportunidades para que o ofensor se arrependa, o pecador se recomponha e o criminoso se liberte do mal. Olha que importante. Olha que lindo essas passagens que nos faz refletir. E é isso que Jesus nos pediu. E é isso que Jesus nos solicita diariamente quando trabalhamos o perdão. Mas agora eu vou trazer para vocês uma curiosidade. Existem vários significados para o perdão. O perdão na visão popular, o perdão na visão psicológica, na visão religiosa, e depois vamos ver o perdão na concepção espírita. Tem diferença entre eles? Provavelmente vocês vão perceber que sim, mas todos vão mostrar a importância do perdão, a importância da prática do perdão. Então, vamos agora para a visão popular. Vamos ver o que a linguagem popular das pessoas nos fala sobre o perdão.
E aqui eu quero uma atenção muito especial de vocês. Porque essa linguagem popular, essa forma popular que temos do perdão, muitas vezes atrasa a nossa oportunidade evolutiva. Então vamos observar por quê. Dizem que perdoar é coisa de gente fraca, medrosa, boba. Infelizmente, nosso conceito de perdão pode limitar ou dificultar a nossa capacidade de perdoar. Quantos de nós já não escutamos isso aqui? Então, se eu acreditar que pedir perdão, perdoar alguém, eu vou ser considerada uma pessoa boba, uma pessoa medrosa, uma pessoa fraca, é obviamente que eu não vou desejar perdoar, porque eu não quero ser interpretada dessa forma. Possuímos crenças negativas de que perdoar é aceitar agressões, desrespeitar os nossos direitos. Muitos afirmam: eu não levo desaforo para casa. Somos algum desses? Então, quando nós pensamos dessa forma, principalmente nesse linguajar popular de não levar desaforo para casa, é algo muito comum de se ouvir. Eu mesmo passei por inúmeras situações na minha vida que eu tive que fazer reflexões mediante essa frase. E o primeiro lugar que nós nos deparamos com essa dificuldade é na escola, com os filhos. Quantos não vêm para casa chorando e reclamando que fulano me bateu, que fulano me ofendeu, foi agressivo comigo, me chateou, me magoou? E como é que nós vamos trabalhar esse assunto? Porque nós não queremos que o nosso filho também seja humilhado. Mas de que forma que vamos fazer com que o filho se defenda e não agrida? Então, falar é necessário. O que eu posso fazer é dizer: você pode sim olhar para o seu colega e falar: você me ofendeu, você me magoou, você agiu errado comigo. Mas devolver a agressão não nos leva a lugar nenhum. Se o coleguinha bateu e você vai bater, nós sabemos como é que vai terminar. Quando um quiser terminar ou sair lesado da situação. Daí nós vamos estar imitando os gladiadores lá dos tempos antigos, aonde só se ganhava quem saía, um saía derrotado, outro saía vencedor. E essa forma é a forma agressiva. Jesus ensinou o quê? Quando alguém te ofender uma face, dê a outra. Então, como é difícil a gente interpretar isso. Fomos ensinados por séculos que após transgredirmos a lei de Deus, poderíamos ser perdoados com uma simples confissão que gera uma simples penitência que correspondia, por exemplo, a preces, orações repetitivas. E até hoje, algumas religiões ainda praticam esta forma de perdão. Está errada? Está certa? Não estamos aqui para dizer o que é certo e errado, mas sim para afirmar que toda vez que você pede perdão, recebe o perdão e permanece no erro, você continua transgredindo com a lei divina. Por isso, ainda hoje, vemos pessoas cometendo abusos contra o próximo e contra si mesmo, acreditando que depois será perdoado com penitências ou rezas. Isso aqui que está o perigo, na facilidade desse perdão. Então, eu continuo errando porque é muito simples eu ganhar o perdão. Será que é assim mesmo que funciona? O que é pior, voltam a errar por acreditar na facilidade do perdão. É aquilo que eu falei. Se nós acharmos
que ganhar o perdão é desta forma, nós vamos continuar errando e muito. Mas não é tão simples assim. Nós vamos perceber depois. Por isso que eu falei que eu queria uma atenção especial em vocês aqui, para vocês fazerem as reflexões se é assim mesmo que é tão fácil receber o perdão. Longe estamos de avaliar a extensão das consequências do não perdão. Também está nessa obra, igualzinho como eu coloquei aqui. O não perdão é uma atitude que o meu ego está falando comigo. E olha como é que é o meu ego, olha como é que o meu ego me posiciona. O meu ego vai me levar a não praticar o perdão. Ele leva para dois caminhos, o caminho da culpa e o caminho da mágoa. Então o meu ego está me dizendo, não precisa pedir perdão, você errou, mas não precisa pedir perdão. Daí eu começo a me culpar por essa atitude. Esse sentimento de culpa, ele vai gerando um remorso dentro de mim, porque no fundo a minha consciência fica me cobrando. Esse remorso, ele vai fazer autopunição comigo. Ele vai me incomodar tanto, eu vou perder sono, daí eu vou ter insônias, eu vou ter gastrites, eu vou ter enxaquecas, eu vou ter um monte de consequências fisiológicas devido à minha consciência me cobrando. Aí eu posso ir também pelo lado da mágoa. Eu errei, não quero pedir desculpa, não quero pedir perdão, mas eu sei que eu errei. E daí eu vou para o lado da mágoa. Mas a minha pessoa orgulhosa, o meu ego, não me permite perdoar. Essa mágoa vai gerando um sentimento de rancor dentro de mim. Esse rancor vai me levar para outros dois caminhos, que é o ódio ou a vingança. E esses dois caminhos vão gerar todas as outras situações, distúrbios emocionais, conflitos sociais, a pessoa vai ser uma pessoa super agressiva, super agitada, transtornos mentais, aquilo que eu falei, a pessoa não vai conseguir dormir tranquilo, sabe aquele ditado popular que a gente deita e quer dormir com a consciência tranquila? Isso não acontece. Aí vem as doenças orgânicas, isso tudo provoca uma desconexão cósmica planetária, porque Jesus é amor. Deus, que é o nosso Pai, que é o nosso Criador, é Pai. O Pai é amor. O Pai é amoroso com seus filhos. Quando nós não praticamos o caminho do amor, do perdão, nós estamos se afastando da casa do Pai, em forma de rebeldia. Então nós vamos provocar essa desconexão com o nosso Criador. E todas essas situações podem se agravar ainda mais, que vai provocar um sofrimento maior, que pode nos levar para o suicídio. O que é o suicídio? Toda pessoa que comete esse ato, ele está fugindo de uma situação. Ele está fugindo de uma dor. E quem sabe, essa dor, essa situação, é o perdão. Então, baseado em tudo isso aqui que a gente conseguiu ver agora, vale a pena não perdoar? Nós não temos mais prejuízos se nós não praticar o perdão? E nós podemos ainda fazer outra pergunta. Mas e perdoar é esquecer a ofensa? Muitas vezes não, dependendo da gravidade da ofensa. Vamos dar um exemplo. Se eu sofro um acidente de trânsito, eu perco um membro, é óbvio que eu vou ficar magoado, vou ter ressentimento pelaquela pessoa que me provocou aquilo. Eu não vou querer perdoar. Mas daí eu resolvo trabalhar dentro de mim o perdão e perdoo aquela pessoa. Eu vou esquecer do fato?
Não, eu não vou esquecer do que me aconteceu, mas eu não vou prejudicar aquela pessoa para que ela aconteça o mesmo que aconteceu comigo. Eu já estou me libertando da ofensa. Então, não significa muitas vezes esquecer, mas não prejudicar. Então, dessa forma, resumindo, a forma popular que se apresenta o perdão, como foi mostrado no início, que nos apresenta como pessoas fracas, essa forma não é saudável. Essa forma nos prejudica a nossa caminhada evolutiva e nos afasta dos ensinamentos de Jesus. Agora vamos para a visão psicológica do perdão. É a visão científica estudada por estudiosos do conhecimento humano. Então, para quem não acredita no que o popular diz, pode ficar com o conceito psicológico, que vai nos trazer o seguinte, muito interessante. É dar o direito de cada um ser como é. E também a nós o direito de sermos como somos. Se o próximo é assim, não nos cabe modificá-lo. Mas se estou assim, tenho o dever de modificar-me para melhor. Não posso impor-me ao outro, porque minhas palavras serão apenas propostas. Não posso exigir o perdão do outro, mas tenho o dever de perdoar. Hoje eu até comentava aqui como é interessante essa visão psicológica do perdão, porque ela nos traz a responsabilidade do perdão para mim, para nós. Eu não posso exigir o perdão do outro, mesmo que ele me ofendeu, mas eu tenho o dever de trabalhar o perdão em mim. Por quê? Porque eu preciso estar em paz. Eu preciso estar com a minha consciência tranquila. E eu sigo o meu caminho livre. Agora, se ele não quer perdoar, quem vai ter que responder pela atitude? É quem não praticou o perdão. Se o outro é um caluniador, não posso permitir ser igual a ele. Por quê? Se tenho uma visão diferente da vida e desejo transmitir, isso significa que já estou procurando ser uma pessoa melhor, mas não posso esperar que o outro acate. Olha como é difícil. A gente nunca pode esperar que a outra pessoa vai entender da mesma forma que a gente, vai compreender da mesma forma que a gente, mas tem que partir de mim. Por quê? Ele está em nível de evolução e de conhecimento diferente. Às vezes nós estamos exigindo daquela pessoa algo que ainda ela não tem para dar, que ainda ela não está preparada para praticar. Então por que eu vou ficar sofrendo, vou ficar tendo rancor, mágoa, culpa e ódio por uma situação que eu possa estar livre? E no momento certo, essa pessoa vai responder pelas atitudes. Não é assim que nós pensamos? Que todo mundo perante a vida vai responder pelas atitudes? Vai. Então, se eu já tenho esse conhecimento, cabe a mim fazer diferente. Mas geralmente dizemos, mas ele não devia ter feito isso comigo. Mas fez. O problema é dele. Quem rouba, quem furta é o ladrão. Sentimos o impacto da agressão, mas não devemos nos revoltarmos e sim trabalhar para perdoar. Olha como é difícil. É óbvio que é difícil. Ainda mais quando roubam algo, um bem material da gente, porque nós ainda estamos impregnados com os bens materiais. Mas temos que trabalhar dentro de nós. Quem roubou? Então, quem é o ladrão? É eu ou é ele? Se é ele, deixa a dívida com ele. E trabalhe dentro de você o perdão. Podemos enganar o mundo,
ludibriar o nosso semelhante, esconder-nos por trás das aparências, mas jamais conseguiremos enganar, ludibriar, nos esconder da nossa consciência. Essa é a visão psicológica que está nos cobrando. A nossa consciência é o nosso juiz. Depois nós vamos até entender essa consciência, porque quem vai nos julgar? A nossa consciência. E quando nós compreendermos a lei da reencarnação, aí nós temos certeza de que essa consciência nos cobra. Ou hoje ou amanhã nós vamos ter que voltar e refazer o caminho do perdão. Às vezes, na dor. O convite muitas vezes é pelo amor. E aqui, para encerrar a visão psicológica, quando alguém te magoa, você tem duas opções: se vingar e ser feliz por alguns minutos, ou perdoar e ser feliz a vida inteira. A decisão é nossa. Qual das duas é mais vantajosa? Qual das duas é mais duradoura? Já temos a resposta. Agora vamos para a visão religiosa. O que a visão religiosa vai nos trazer sobre o perdão? Em sua passagem pela terra, Jesus falou muito da necessidade da prática do perdão. E aqui vem uma passagem de Jesus com Pedro, que está lá em Mateus, no 18, versículo 21 a 35. Mestre, quantas vezes devo perdoar uma pessoa que me ofende? Até 7 vezes? Essa pergunta é feita por Pedro. Jesus responde a Pedro: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. O que Jesus nos quis dizer com isso? Jesus, conhecedor das nossas fraquezas, da nossa dificuldade do perdão, já nos falou que a prática do perdão é árdua. Então não é até 7 vezes, até 70 vezes 7. E outra passagem importantíssima de Jesus, observem só: reconcilia-te depressa com teu adversário, enquanto está no caminho com ele, porque o adversário não te entregues ao juiz, o juiz não te entregues ao oficial, e sejas lançado na prisão. Essa passagem, quem falou foi Jesus. É a advertência de Jesus para os que desejam viver em harmonia, livres do peso amargo da culpa e da mágoa. E quando nós não praticamos isso aqui, eu acho tão interessante essa passagem de Jesus, porque ele fala: reconcilia-te depressa com o teu adversário. Então hoje o teu adversário está aqui e você tem dificuldade e não reconcilia, e a vida recolhe a todos, vai recolher a mim, ao meu adversário. E daí nós estamos com essa dívida, vamos ter que sanar a dívida, vamos ter que voltar com o adversário, muitas vezes dentro do nosso lar, sem saber, porque Deus ou Jesus vão nos proporcionar o esquecimento de tudo aquilo que aconteceu nas nossas vidas anteriores, para que a nossa vida futura não seja prejudicada novamente. Então, aquele inimigo do passado que eu não perdoei de forma alguma, hoje está dentro do meu lar, está próximo de mim, como marido, como filhos, como esposa, como sogra, sogro, e assim vai. E nós estamos praticando o perdão da forma que Jesus solicitou e ensinou.
E aqui vem a oração que todos conhecem, que todos são conhecedores. E eu vou trazer a passagem que mais trabalha o perdão. E nós falamos, rezamos essa oração e modificamos. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. A oração já nos solicita, perdoai as ofensas, porque nós também precisamos do perdão. Então, a oração do Pai Nosso, que é uma oração muito conhecida, muito praticada, já nos traz esse alerta do perdão. E quantas pessoas que fazem essa oração, não sei quantas vezes ao dia, mas são palavras. Nós temos que começar a praticar, porque só dizer não vai nos livrar da situação. Temos que passar por ela. Como disse a frase, se queremos o perdão, temos que aprender a perdoar. A prática do perdão é o nosso remédio, é a nossa cura. E na visão espírita? O que a visão espírita nos traz de diferente do que a visão popular, do que a visão psicológica, do que a visão religiosa nos apresentou até agora? Observe a figura. É como se nós nos libertássemos das algemas. Nitidamente é assim mesmo. Vamos compreender então. O perdão que o Espiritismo e os amigos espirituais pregam não é fácil execução, porém, inegavelmente mais sensata, mais lógica, requer boa vontade, esforço e perseverança. Porque o Espiritismo, ele vai nos trazer o conhecimento da reencarnação. Então, quando eu acredito na reencarnação, que eu vou retornar nesse mundo tantas vezes quantas for necessário para a minha evolução, eu tenho que realmente trabalhar o perdão e começar o quanto antes. De acordo com os preceitos espíritas, não há perdão sem reparação. Isso aqui me chama muito a atenção. Então não é como dizer popular lá, eu posso pecar, eu posso errar, daí eu vou pedir perdão, vou fazer algumas penitências, vou fazer algumas orações, vou fazer algumas rezas e estou perdoado? Não é assim que o Evangelho segundo o Espiritismo nos apresenta. Mesmo pedindo perdão, eu preciso fazer a reparação. Olha só. Então, como é difícil eu não querer perdoar. Diz Emmanuel, Deus concede ao espírito a reencarnação para a sagrada oportunidade de uma nova experiência, já significa a proposta do caminho para o perdão. Então, quando Deus permite eu retornar aqui, provavelmente Ele já está me oportunizando eu trabalhar o perdão. Porque nós só voltamos num planeta de provas e expiações porque ainda são muito devedores. Se nós não tivéssemos mais nada que reparar nesse planeta, não era aqui que nós estaríamos. Já tem planetas ditosos, nós estaríamos lá, muito evoluídos. É no subconsciente que estão inseridos todos os acontecimentos passados e presentes que vivemos. É através dele que somos levados a estar exatamente no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, a fim de atender às nossas necessidades evolutivas e trabalhar o perdão
que Deus ensinou com a sua justiça, com a sua misericórdia. Então Deus é tão bondoso conosco que Ele nos auxilia muito nessa caminhada e Ele vai, no decorrer da nossa jornada, nos proporcionar tudo aquilo que nós necessitamos reparar. Então, na grande maioria das vezes, nós vamos estar na profissão certa, no casamento certo, na família certa, e muitas vezes nós vamos achar que Deus está equivocado conosco, que Deus esqueceu dos outros e deu todas as dívidas para nós. E não. Significa que eu tenho algo que aprender ali. Significa que eu tenho que trabalhar nessa situação, com essa família, com essa cidade, com esse emprego, com essa sociedade. Então, se estamos inseridos aqui, estamos diante dos nossos desafios existenciais. Jesus sempre ensinou: perdoa os vossos inimigos. Mas poucos até hoje entenderam o grande significado do perdão que Jesus pregou. E vamos adiando, como eu falei a recém. A gente adia o perdão, dias, semana, meses e anos. E passamos essa existência e não perdoamos. O perdão de Deus está presente a cada encarnação que Ele nos concede. A cada oportunidade que estamos aqui, nós estamos mediante a oportunidade de trabalhar o perdão que não trabalhamos, para reavaliarmos nossas atitudes e gozarmos da valiosa oportunidade de recomeçar onde paramos. Onde paramos. Então, às vezes, naquela existência, eu parei ali. Eu vou ter que começar dali. Eu vou ter que reparar aquilo que eu não dei conta de reparar naquela existência. E vamos construindo a nossa caminhada. Então, Deus já nos proporciona essa caminhada para nós trabalharmos o perdão. Por isso que Deus falava, através de Jesus: perdoe os vossos inimigos. Se não perdoar, eles vão vir com você. Os inimigos vão estar ao nosso lado, no nosso caminho. Quantos conflitos familiares temos hoje que estão exercitando o perdão pelo amor inconscientemente? Mesmo a gente tendo conflitos dentro da família, sempre há lá no fundo um resquício de amor em tudo. Sempre. Mesmo que a gente tenha as diferenças, a gente tenha as rivalidades, mas lá no fundo a gente sempre ama cada um. Muitas vezes de uma forma diferente. Não dizem que não mexa com meu filho, que está mexendo comigo. Mesmo que aquele filho é rebelde, que aquele filho dá problema, aquele filho dá trabalho, mas quando você mexeu com o filho, atingiu o pai. E por quê? Porque lá no fundo, inconscientemente, ele ama aquela criatura dele. E é assim que o nosso Pai amoroso, que é Deus, também faz conosco. Ele sabe que nós somos rebeldes, ele sabe que nós somos muito equivocados na nossa caminhada, mas ele nos ama tanto que ele nos dá nova oportunidade, nos concede quantas oportunidades nós necessitar para reencarnar, para trabalhar o perdão e praticar o amor. Porque nós só vamos se aproximar da alegria, da felicidade, do caminho evolutivo quando nós amar. Como a Sônia falou. Se a gente ama, não tenho que perdoar. Se eu amo alguém, eu tenho o que perdoar naquela pessoa? Não. O perdão só existe quando há diferenças. Quantos filhos hoje recebemos com amor e que foram nossos inimigos numa existência passada? Muitos. E aqui vem. E por que não lembramos? Vou reforçar
para praticar o amor e evoluir sem interferência das lembranças do passado. Porque se eu lembrasse exatamente o que aquele filho fez comigo, muitas vezes eu não trabalharia o amor, eu não trabalharia o perdão, porque eu jamais iria admitir que aquele filho que está hoje no meu lar foi o que tirou minha vida numa vida passada. Será que eu ia agir da mesma forma se eu tivesse o conhecimento que ele foi o meu agressor? Não. Se eu tive dificuldade de perdoar lá, terei aqui também. Por isso que o esquecimento das nossas vidas anteriores é saudável para todos. Não é necessário nós querer saber o que fomos no passado. Isso só nos atrapalha a nossa caminhada. Se estamos cheios de dificuldades hoje, cheios de doenças, cheios de conflitos, fomos bem pior. Hoje estamos na nossa melhor versão. Então, que continuamos assim, nos melhorando a cada pouco. Então, o Espiritismo chegou para explicar que o perdão precisa de reparação pelo amor, que é a caridade, ou pela dor, que é o resgate. Então, como foi dito ali, todo pedido de perdão precisa reparação. Mas Deus vai nos castigar? Não. Ele nos oportuniza. Vá e trabalhe pelo amor. Aquele rebelde do passado, trate com carinho hoje. É o resgate pelo amor, pela caridade. Mas se nós não quisermos dessa forma, chegarmos aqui e nos equivocarmos, vamos resgatar na dor. De uma forma ou de outra, nós vamos ter que resgatar. A decisão é nossa. Todos vamos responder pelas faltas cometidas. Se não for nessa vida, será na vida futura, segundo a lei da reencarnação. Então, aquilo que a gente sempre fala, todos vão responder por aquilo que fazem de errado. E vão mesmo. Mas não podemos esquecer que nós estamos inseridos nessa lei. Nós também vamos responder pelas nossas atitudes erradas. Aqui Divaldo nos fala de uma passagem que mostra o quanto que uma pessoa que devolve com ódio, com vingança, e a outra devolve com amorosidade. Então Divaldo conta o caso de alguém que, na festa de aniversário, recebeu de uma pessoa que não gostava dela, como presente, um vaso de porcelana com um bilhete. Receba o meu presente e dentro dele o que você merece. Imagina você receber isso. Dentro dele havia dejetos humanos. No aniversário da pessoa que havia enviado tal presente, aí já era o aniversário da pessoa que enviou tal presente. O nosso personagem lhe enviou o mesmo vaso com os dizeres: estou devolvendo vasilhame. O seu conteúdo, aquele conteúdo que ele tinha dado, que eram os dejetos humanos, coloquei num pé de roseira e estou lhe enviando as roças que saíram dali. Olha que lindo! É um ato de perdão devolver em luz o que recebeu em trevas. É aquilo que Jesus falou. Bateu numa face, dê a outra. O fato de dar a outra, não é dar a outra para ele bater, é mostrar para ele que a sua face é de amor. Que você não está na mesma situação de devolver do mesmo jeito. Olha que lindo. Então, precisamos perdoar, hoje, agora. E como podemos aprender a perdoar? Equilibrando a nossa mente através de terapias, da prece e da oração. Ela refaz os sentimentos de paz e serenidade. Assim, a ofensa, a mágoa vai perdendo significado e passamos a realizar ações de amor, caridade com o próximo.
quantas vezes que é nos solicitado mediante uma situação, não agrida, pense. Quando você age na impulsividade, muitas vezes nós vamos se equivocar. Mas quando a gente se recolhe, quando a gente pensa, quando a gente tem oportunidade de elevar o nosso pensamento e peça, Deus me ajude agora, você não vai agredir, tenho certeza. Você vai reflexionar, você vai falar de uma outra forma que não vai ser agressão. E isso é saudável para nós. Porque mesmo que a outra pessoa cometeu errado, mas aquilo que eu carregar é que eu vou responder. O que ela cometeu é dela. E para nós fazer as nossas últimas reflexões, o que é mais importante? Perdoar ou pedir perdão? O que é mais importante? Eu acho que é perdoar, do que você ter que pedir o perdão, do que você ter que ser o ofensor. Porque quando eu sou o ofensor, é eu que tenho que pedir o perdão. Então, quem pede perdão mostra que ainda crê no amor. Quem perdoa mostra que existe amor para quem crê. Mas não importa saber qual das duas coisas é mais importante. É sempre importante saber que perdoar é o modo mais sublime de crescer. E pedir perdão é o modo mais sublime de se levantar. Olha que lindo. Perdoar agora, hoje, amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quanto, ainda desajustadas, trazemos também as nossas. Aquilo que falou a mensagem inicial. Eu não preciso de perdão? Se eu preciso de perdão, então eu também tenho que aprender a perdoar. Então seria essa a minha reflexão da noite. Esse livro aqui nós temos na nossa biblioteca espírita, quem quiser, para emprestado, para leitura. Ele é lindo, lindo mesmo, maravilhoso. Toda essa minha palestra eu tirei dessa obra aqui. Obrigado pela atenção de todos.